Bora, vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje, o personagem de hoje é José do Egito. José é um dos feras da Bíblia cristã. O homem que governou sobre todas as situações e sobre todas as circunstâncias. E tudo o que tocava transformava em ouro. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos das notificações para novos conteúdos. Bom, para quem não conhece, José do Egito foi o 11º filho de Jacó. O 11º filho de Jacó, porém o mais amado e idolatrado por Jacó. Jacó teve filhos com 4 mulheres diferentes. 2 eram suas esposas, Lia e Raquel. Porém, a que ele mais amava era Raquel, e portanto ele considerava como filhos legítimos apenas José e Benjamim, que eram os filhos da sua esposa amada, Raquel. E José realmente desprezava os outros filhos com as outras 3 mulheres e dava toda a atenção para José e Benjamim. E José era tratado como se fosse o primogênito de Jacó. E para ele dava toda a atenção e todo amor. E isso trouxe inveja e cobiça, e raiva e ciúmes dos seus irmãos, dos seus outros irmãos. E José era um grande sonhador, e José tinha sonhos, interpretava os sonhos. E certo dia José sonhou que ele carregava feixes de lenha junto com seus irmãos. E o seu feixe de lenha era maior do que o dos seus irmãos. E José carregava seu feixe de lenha. E seu feixe de lenha era maior e mais poderoso do que o feixe de lenha de seus irmãos. E o feixe de lenha de José se levantava, e os outros 11 feixes se ajoelhavam perante o seu feixe de lenha. Então ele contou essa história a seus irmãos. Brincaram com ele. Olha, este sonhador está dizendo que nós vamos nos ajoelhar perante a ele. Este foi um dos sonhos de José. José sonhou. Ele teve o sonho onde que o sol e a lua e mais 11 estrelas o reverenciavam. E ele contou este sonho para seu pai. E seu pai chamou a atenção dele dizendo, quer dizer que eu, sua mãe e seus 11 irmãos iremos reverenciá-lo? Então seu pai chamou a sua atenção. Mas Jacó percebeu naquele momento que seu filho seria um grande líder. E José era tratado com diferença pelo seu pai. Era mais amado e o trabalho pesado sempre era deixado a cargo de seus outros irmãos, os 10 irmãos. Então seu pai fez uma túnica toda colorida e o vestiu. E isso trouxe ainda mais ciúmes e mais inveja para seus irmãos. Um belo dia Jacó chamou José e disse, vá para onde estão seus irmãos e fique com eles lá, pastoreando as ovelhas. E assim foi feito. José partiu em busca de seus irmãos. Seus irmãos se encontravam na cidade de Siquém, para onde José partiu. No caminho, José encontrou um andarilho e perguntou para o andarilho, você viu meus irmãos? Eles estão pastorando ovelhas na cidade de Siquém. E o andarilho falou para ele, não, eles não se encontram mais em Siquém. Eles partiram e foram para uma cidade mais próxima. E José continuou sua caminhada até que encontrou os seus irmãos. Quando os irmãos avistaram José com aquela túnica toda colorida, planejaram contra ele e disseram, vamos jogar ele nesta cova. Então os irmãos tiraram a túnica de José e jogaram José em uma cova. E a ideia era matar o irmão, era matar José. Mas numa reunião entre eles foi combinado que não vamos derramar o sangue de nosso irmão. Não vamos fazer isso com ele. Então jogaram ele na cova e lá ele ficou.
até que uma caravana de ismaelitas passavam pelo local, e esta caravana era de mercadores. Então José foi vendido como escravo para esta caravana. E os irmãos pegaram a túnica de José, derramaram o sangue de um cabrito sobre a túnica e levaram para o seu pai, dizendo: Olha, pai, encontramos a túnica de José, mas não encontramos o corpo. Então o animal deve ter comido, deve ter massacrado José. E assim foi, e Jacó chorou por dias e dias a morte de José. Mas José ainda não estava morto. Ele foi levado para o Egito e lá ele foi vendido como escravo para o chefe da guarda do faraó, o chefe da guarda do rei do Egito, Potifar. E Potifar comprou José e levou José para administrar a sua casa, porque José era abençoado e muito próspero. Onde José colocava a mão, prosperava. Tudo que Potifar tinha, José administrava. Tudo, toda a casa de Potifar e todos os seus recursos. E José multiplicava e multiplicava todos os bens que Potifar tinha. Até que chegou o momento onde que Potifar já nem sabia mais o que tinha, porque José multiplicava tudo que Potifar tinha. Mas José era um rapaz muito belo, e com isso veio a cobiça da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar quis dormir com José. Mas José era um homem de princípios. Ele tinha seus princípios. Ele sabia que era errado dormir com a esposa de seu mestre. Então ele se negou a dormir com a esposa de Potifar. Mas ela, astuta como tal, fez o quê? Pediu para que todas as pessoas da casa saíssem e ela ficou sozinha com José. Ela então tentou segurar José, mas José fugiu. Fugiu nu, deixando sua túnica para trás. E a mulher de Potifar segurou a túnica de José e começou a gritar desesperadamente, como se estivesse sendo atacada. E quando as pessoas entraram na casa, ela falou: Olha, este hebreu tentou me atacar, ele tentou me violentar. Olha que tipo de pessoa está aqui conosco. Ele tentou me violentar, mas eu estou aqui com a prova, a túnica dele. E levou a túnica e a história até Potifar. E Potifar, não podendo fazer nada, prendeu José. E aí José foi levado até a prisão. E chegando lá, ele controlou a prisão também e governou sobre a prisão. E governou sobre a prisão ao ponto do carcereiro deixar a chave da prisão com ele. Então ele controlava e governava também sobre a prisão. Por quê? Porque José, ele tinha como princípio não reclamar, não se questionar e não ficar se lamentando. Então, em todo lugar que ele chegava, ele controlava, ele governava. E sendo ele um preso, ele também governou a prisão, a ponto do carcereiro deixar a chave da prisão com ele. Bom, e aí chegou o momento em que os servos do rei, o rei se irou, ficou irado com os servos dele. E aí dois desses servos do rei foram colocados na mesma prisão onde José se encontrava. O mordomo do rei, ou seja, aquele que servia o rei com alimentos e bebidas, e também o padeiro do rei. E estes dois servos do rei tiveram sonhos na mesma noite. E então eles contaram esse sonho para José. E José interpretou o sonho. E foi dito assim: o padeiro teve um sonho. E este sonho José interpretou que era um sonho que ia levá-lo à morte. O rei, depois de 3 dias, ele ia ficar preso ali 3 dias, mas o rei depois ia enforcá-lo. Já o mordomo, José disse ao mordomo: olha, daqui a 3 dias o rei vai te colocar de novo no teu cargo e você vai voltar a servi-lo, como você fazia antes. Mas não se esqueça de mim. Quando estiver junto ao rei, peça para que ele me tire daqui. Perfeito? Então não esqueça de mim. Então, o que aconteceu? O mordomo ele foi reposicionado, foi recolocado na sua posição de origem. Mas ele esqueceu José. Mas por que ele esqueceu? E aí vem o grande código, o grande princípio
da riqueza e o grande princípio, né, da governança de José. Porque se naquele momento o servo do rei tivesse apenas pedido para o rei livrar o seu amigo da prisão, o rei poderia ter feito aquilo. Mas não tinha nenhum propósito, não tinha nenhum princípio, não tinha porquê, não tinha ocorrido nada de extraordinário. Então José ia ser apenas mais um. Ele poderia voltar para a casa de Potifar ou poderia voltar para a casa de seus pais e não ia acontecer absolutamente nada. Então foi preciso que José ficasse ali preso por mais 2 anos. E aí um belo dia o rei acordou do seu sono com um sonho. Ele estava na margem do rio e 7 vacas gordas saíam do rio, vacas bonitas e gordas, e 7 vacas feias e magras vinham atrás. E aí ele chamou todos os seus magos, todos os mágicos do reino, todos os conselheiros do reino, e ninguém soube explicar o sonho dele. Mas, porém, o mordomo se lembrou. Só aí então o mordomo se lembrou de José e contou para o rei que ele conheceu um homem na prisão que poderia solucionar o sonho do rei. E aí José foi retirado da prisão, fez a barba, se vestiu com roupa nova e foi visitar e foi levado até o rei, o faraó. E o faraó, contando os 2 sonhos, José disse a ele: se trata de um único sonho. O sonho das vacas gordas e o sonho das espigas carregadas e formosas é a mesma coisa. Significa 7 anos de muita fartura e boa colheita, e as 7 vacas magras e as 7 espigas secas e feias significam 7 anos de escassez, de miséria, pobreza e fome no reino do Egito. E então o rei ficou contente com a explicação. Então transformou José no grande governador do Egito. José ficaria apenas abaixo do rei, abaixo do faraó. Não teria ninguém acima de José a não ser o faraó. E assim foi feito. E José, ele andou o Egito colhendo impostos. 20% de tudo que era produzido era armazenado para os 7 anos de escassez. Essa história, a história de José, ela mostra muito bem como a pessoa deve proceder em todas as situações. José, mesmo em todas as dificuldades, estando no buraco, estando escravo, estando aprisionado na prisão, José nunca mudou a sua postura, nunca mudou os seus princípios. Ele governava, ele agia da mesma maneira em todas as situações. Então ele não era bom só quando ele governava. Pô, agora eu estou governando na casa de Potifar. Então agora eu sou bom. Então agora eu vou fazer o meu melhor. Ele fazia o melhor dele sempre. Mesmo quando ele foi injustiçado pela esposa de Potifar e foi aprisionado, lá na prisão a primeira coisa que ele fez foi mostrar o seu melhor. E mostrando o seu melhor, ele se tornou o governante da prisão. Ele governava na prisão, ele tinha toda a confiança do carcereiro. Então o carcereiro entregou a chave para ele, porque ele era um homem de confiança. E aí quando ele foi eleito, foi elevado à posição, quando ele foi elevado à posição de governador geral do Egito, e aí o faraó, sabendo disso, manda mantimentos, manda carruagens, manda soldados irem buscar a família de José. E a família de José é colocada em boa terra, em terra produtiva no Egito. Então este era o propósito. O propósito de José era da pobreza, da miséria, para que eles não morressem de fome. Porque se não fosse José, todos teriam morrido ali de fome, teriam passado, não digo todos, mas boa parte daquele povo, não só o povo do Egito, mas todo o povo dos arredores ali do Egito passava por grandes dificuldades. Então essa é a história de José do Egito. O homem era bravo, o homem transformava, onde tocava, ele administrava, ele controlava, ele cuidava, ele governava sobre todas as
situações, sobre todas as circunstâncias. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like.